Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse vídeo. O vídeo de hoje está imperdível. Nesse vídeo eu vou falar para você quais são as top 10 ações pagadoras de dividendos deste ano, ok? Vou falar das melhores ações aí para que você invista visando dividendos e visando empresas boas também, ok? Então fica com a vinheta que eu já volto com o vídeo. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar para você quais são as top 10 ações aí pagadoras de dividendos para este ano também e as melhores ações aí para que você possa fazer as suas escolhas. Lembrando que esse vídeo é meramente educacional e não tem por objetivo fazer indicação de compra ou de venda de determinado ativo, ok? Então é de cunho meramente educacional. Se você não me conhece ainda, meu nome é Itaboraí Santos, eu opero no mercado financeiro desde 1997, fazendo operações do tipo day trade, swing trade e position trade. E lá em 2016 eu criei a empresa Hora do Trader para justamente estar desmistificando esse mercado, ajudando pessoas como você a investir de forma mais acertada financeiramente falando. Já convido para você que você me ajude aí se inscrevendo no nosso canal, habilitando o sininho, certo? Para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para mais e mais pessoas. Eu queria saber de você se você investe em alguma dessas ações que eu vou falar aqui para você agora, ok? Deixa aqui nos comentários para eu saber, eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Eu trouxe aqui as 10 principais empresas, certo? Vamos começar aqui com a ISA-CTEP TRPL4, tá? Então, é uma excelente empresa, né, de transmissão de energia. Ela e a Taesa, bem dizer, dividem aí a transmissão para as maiores regiões aí do Brasil, tá? Cotação atual R$ 24,58, certo? Tá próxima da máxima aí das últimas 52 semanas. Yield dos últimos 12 meses de 11,32%, bem interessante, e teve uma valorização de 13%, teve muitos altos e baixos aí, se manteve estável, mas a gente vê um crescimento dela dos últimos 5 anos bem expressivo, né? Passou de R$10 para R$25, certo? Então teve um crescimento muito grande, né? 150% aí. Certo? Se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente consegue ver aqui no site Status Invest alguns indicadores dela, né? Se a gente pegar aqui o yield, por exemplo, botar aqui no gráfico, a gente consegue ver aqui que em média ela paga 8% de yield. Por que em média? Porque vai depender muito da cotação que você vai comprar essa ação, tá? Então, dependendo da ação, o yield é proporcional aí, o percentual vai ser proporcional ao valor que você comprou, né? Pode ser maior ou menor, mas em média aí 8%, chegou a pagar 18% em 2018. Ano passado 14,76%, quase 15%. Então é uma excelente pagadora de dividendos, tá? Se a gente der uma olhada aqui nos outros indicadores, né? A PL aqui é bem interessante, de 5,37, né? Então, fórmula aí do PL, preço atual pelo lucro da ação, tá? Dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa, certo? Lucro por ação aqui de 4,58%, tá? Ele indica se a empresa é ou não lucrativa, né? Se esse número estiver negativo, a empresa está com margens baixas aí, acumulando prejuízo, tá? Então, a gente tem aqui uma margem, né, bruta de quase 75%, margem líquida de 54%, quase 55%, então muito, muito, muito interessante, ok? Continuando aqui nos dividendos, né, a gente vai agrupar aqui por ano para ficar mais fácil. Então a gente pode ver que nos últimos anos é uma constância de pagamento de dividendos, então bem interessante, né? Chegou a pagar R$ 3,58 por ação em 2021, tá? Então, quem tinha 1.000 ações, por exemplo, de TRPL4,
multiplicou aí por 3,58 e ganhou R$3.580, tá? Então é bem interessante aí para se pensar, né? Se você tem uma estratégia aí de dividendos, então uma ação bem interessante. Próxima ação que a gente vai falar aqui, Banco do Brasil não, Bradesco, BBDC4, tá? Os últimos 5 anos ele meio que deu uma patinada, subiu, caiu aqui, meio que andou de lado. Atualmente valorização de menos 9%, tá? Dos últimos 12 meses. Dividendo aí dos últimos 12 meses 5,11%, mas atentem que o Bradesco normalmente ele bonifica os acionistas, tá? Então ele bonifica com mais ações, normalmente 10% de ações, tá? Que você pode vender e transformar em dinheiro rapidamente, tá? Então, aqui o que a gente tem de indicador? Tem o yield, que é 5,11%, né? Se a gente abrir aqui, a gente olha, que em média ele paga aí quase 4% de dividendo, vai depender muito de quanto você comprou, mas ele já chegou a pagar 7,36%, tá? Então é uma ação interessante porque além do yield ele bonifica em ações, e essas ações você pode vender elas e fazer dinheiro também, assim como os dividendos, tá? Então se eu agrupar aqui, vou ter aqui nos últimos 5 anos aí R$1,02, 70 centavos por ação, chegou a pagar R$2 em 2019, tá? Então bem interessante. Se você tem, por exemplo, 1.000 ações do Bradesco, você em 2019 teria R$2.000 em dividendos, tá? Então bem interessante Bradesco, né? E a gente continua aqui a nossa trajetória com próxima ação. Banco Banrisul, lá do meu estado, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é muito forte lá no Rio Grande do Sul. Tem algumas agências espalhadas aí pelo resto do Brasil, inclusive aqui em São Paulo. Então, o código dele é BRSR6, tá? Ele nos últimos 5 anos ele meio que andou de lado, assim como o Bradesco, teve seu auge lá em 2019, agora meio que está lateralizado, né? Ele chegou a valer R$20 aqui, agora está sendo vendido por R$10, então bem interessante, chegou a custar aqui R$9,21. Dividend yield aqui 7,16% nos últimos 12 meses, valorização atual de menos 13, né? O Bradesco está menos 9, certo? E se a gente der uma olhada aqui, na média de pagamento, a gente vê que ele tem um yield de quase 6%, bem interessante. Já chegou a picos aí de 15% de distribuição. Ano passado deu quase 10%. 2020 foi comprometido, como todos os bancos, por causa da crise de saúde. E atualmente está em 7,16%. Agora indo para a próxima empresa, Itaú, né, outro banco aqui, bancão, né, o maior banco aí privado do Brasil. A gente pega aqui os últimos 5 anos, também deu uma patinadinha, né? Tá um pouco melhor que os outros 2 bancos que eu falei aqui, que o Bradesco e o Banrisul. Tá? Ele tem uma valorização, em vez de prejuízo, de 6,33%, certo? Ele diminuiu um pouco o yield, então ele não voltou ainda a pagar o que ele pagava antes, ele tá o yield um pouco prejudicado aqui nos últimos 12 meses, de 3,57%, certo? E se a gente pegar aqui a média de pagamento, a gente vê que está em 4,12%, mas chegou a pagar aí 8,76%, 7,38%, então é bem interessante, tá? Então vamos lá. Continuando aqui com a nossa lista, o Banco Itaú nem precisa falar muita coisa, né? Um mega banco aí, super estruturado, tem a sua holding lá, Itaúsa também, que é bem interessante. Vamos para o próximo aqui, senão não vai dar tempo de fechar nesse vídeo aqui. Taesa, TAEE11, né? Uma grande distribuidora aí, de energia, transmissora de energia, desculpa, assim como a TRPL4, tá? Então, dividendos aí dos últimos 12 meses, 11,26%, então muito interessante, tá? Se a gente pegar a média aqui de pagamentos, também é excepcional, tá? A gente tem uma média aí
dividend yield médio de 10,84%, tá? E em média ela paga mais de 10%, tá? Para os acionistas. Então, muito interessante. Próxima empresa aqui, Banco ABC, tá? Então, quase 6% de yield nos últimos 12 meses, tá? A gente pegar a média aqui de pagamentos, a gente vê aqui uma média de quase 6%, tá? Tendo picos de 13%, de quase 8%. Então, uma empresa interessante para se avaliar. Próxima empresa, Banco do Brasil, tá? BBAS3, também uma empresa muito interessante, o yield dos últimos 12 meses 8,2%. Se a gente pegar aqui a média de pagamento dele, tá? A gente vê que em média fica mais de 6% de pagamento de yield, chegando a ter picos aí de até 11,4%, tá? Bem interessante, o Banco do Brasil paga 4 vezes, 5 vezes ao ano, então é uma empresa bem interessante para quem tem estratégia focada em dividendos. Próxima empresa aqui, Copasa, tá? Então uma empresa bem interessante, né? Copasa, ela trata as águas lá de Minas Gerais, né? Então a gente tem aqui nos últimos 12 meses 5,55%, empresa de saneamento, né? E se a gente pegar aqui uma média aí de pagamento, tá? A gente tem uma média de pagamento de 8%, tá? Então não se deixe enganar aqui pelo 50% aqui de pagamento de dividendo histórico, tá? Então a gente tem aqui 8% em média de pagamento, uma excelente pagadora de dividendos e uma excelente empresa também de saneamento. Penúltima empresa aqui, nona empresa, é Santander. Então Sambi4 é o banco, é um banco muito grande, muito robusto, né, nos seus resultados. Assim como os outros bancos, teve a crise aqui de 2020, né, que abalou bastante, certo? Mesmo assim, ele meio que manteve aí suas cotações. O yield é muito bom, né, de 11,32%, embora não seja o padrão dele pagar um yield desse tamanho aí, tá? Então, aqui deu uma distorcida aqui, provavelmente o site deu uma pecada aqui nos valores, mas o yield dele gira em torno aí de 6%, tá? Então, um yield bem interessante. E a nossa última empresa, a gente tem aqui, a Copel, né? Copel de energia elétrica, ela atende basicamente lá o estado do Paraná, certo? E a gente tem aqui nos últimos 5 anos um crescimento bem robusto dela, né? Saiu lá de R$2 por ação para R$7, né? Então, bem interessante, código CPLE6, dividend yield dos últimos 12 meses 18,65%, tá? Muito robusto, mas fora do padrão dela, tá? Então o yield dela em média é 6, 7%, mas nos últimos 2 anos aí tá em 20%, 18%, então tá bem fora do padrão, mas não espere ter esse tipo de yield aí nos próximos anos, tá? Então conte aí com 7% em média, tá bom? Eu espero de coração que se você chegou até aqui, esse vídeo tenha ajudado você, certo? Para ajudar a saber quais são as empresas aí que estão melhor posicionadas em questão de dividendos para esse ano. E se você chegou até aqui, eu queria contar aí com a sua inscrição no nosso canal, habilitar o sininho e me conta aí nos comentários se você já investe em alguma dessas ações, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!